Então, vamos lá, gente. Só mais uns 30 segundos, vai que entra mais alguém, né? Estão faltando algumas pessoas ainda. Ó, mais um. Quem entrou agora pode me mostrar a atividade. Quem ainda não mostrou, que entrou agora. Vamos lá, então. Está tudo certo. Meninos, página 13. Página 13. Correção. Nós estamos falando, né, sobre os pronomes oblíquos, né? Pronomes pessoais oblíquos, sobre o gênero folheto, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Pode, Catarina. Catarina mandou uma mensagem aqui, pode mostrar. Deixa eu voltar aqui na da Catarina. Certo, Catarina? Vira. Uhum. Certinho. Vamos lá, então, na número 7. Página 13. Observando a composição da página de frente do folheto, comente os seguintes aspectos. Ó, a página de frente do folheto. Por quê, meninos? Eu estou falando página de frente. Tem folhetos que existem a parte da frente e a parte traseira. A maioria dos folhetos, meninos, principalmente aqueles lá do centro que você recebe, tem escrita, tem imagem, né? Nas duas, na frente e no verso, né? Mas tem folhetos também que tem só na frente. Então, vamos lá, letra A, observando o folheto desta, vamos voltar a qual é o folheto que ele está falando? Vamos ver qual é o folheto. Esse folheto da prevenção da doença renal, da página 10. Você vai observar aquele folheto, né? Então, relação entre imagem e texto. Que é isso? Você tem que relacionar a imagem com o texto. O que você pode colocar aí de resposta? As imagens e o texto, as imagens e o texto se complementam. As imagens e o texto se complementam. E aí, pela relação, as imagens e o texto se complementam pela relação entre duas palavras. Duas palavras. Quais são essas duas palavras? Olha lá a imagem. Volta lá na página 10. O que é a imagem da página 10? São crianças. Não são? Ó, lá na página 10, nós temos as imagens. São vários rostos de crianças. Criança relacionada ao quê? Infância. Olha a palavra infância lá, ó. Então, a imagem e a escrita tem tudo a ver. Que você tem que cuidar do seu rim desde criança, para você não ter doenças renais, para você não ter que sofrer. Porque doenças no rim, meninos, sofre muito. Meu Deus, uma cólica de rins é a dor, é pior que a dor de um parto. É pior que a dor de uma fratura exposta. Então, não queiram ter cólica de rins. Cuidem-se, bebam bastante água, muita mesmo. Então, continuando. Na letra A, as imagens e o texto se complementam pela relação de duas palavras. Quais são as duas palavras? Rim e infância. Rim e infância. As duas palavras se complementam ao ver a imagem.
Percebam o desenho. São duas bolinhas, não são? O rim não são duas bolinhas? Parecido com ovo? Sim, o rim, o desenho, o formato do rim é de um ovo. Parece um ovo, isso mesmo, são dois. Nós temos dois rins. Nós temos dois rins, né, meninas? Então, olha o desenho. Que interessante, né? O formato de um rim, dos dois rins, e temos também a foto, né? O rosto de várias crianças, que as crianças se relacionam à infância. Então, letra B. Distribuição do conteúdo. O que é distribuição do conteúdo? E aí? Conteúdo o quê? Todo o conteúdo, né? O conteúdo escrito e o conteúdo de imagens, né? Feita de forma harmônica. Feita de forma harmônica. O que é harmônica? O que é harmonia? É a harmonia entre texto de um lado, imagem do outro, texto de um lado, imagem do outro. Letra B, né? Feita de forma harmônica. Texto de um lado e imagem do outro. Para ficar bem separadinho, né? Para não ter confusão. Então, continuando. Letra C. Uso de cores e tamanho de letras. Nós temos as letras. Olha que interessante. O que é a principal aqui? A prevenção, né? A prevenção da doença renal. Então, se é o principal, e começa na infância também é principal, a frase tem que ter um tamanho de letra grande para destacar, né? A mensagem, para destacar o que realmente importa. Por isso, usamos letras grandes, né? E um fundo claro para não tampar as letras, né? Porque qual que é a principal? O que que você precisa ver principalmente ali? A mensagem, né? Então, a mensagem tem que estar explícita ali. Então, nós temos um fundo claro e letras grandes para chamar atenção. E esse fundo branco remete o quê? A cor dos médicos, né? Da saúde, os enfermeiros, os hospitais. Já perceberam isso? Os hospitais são paredes brancas, o uniforme dos enfermeiros são brancos, os médicos, né? Vestem de branco. E também o folheto, o fundo do folheto é branco. Olha que interessante. Vocês já pararam para reparar nas cores? Não, né? Vocês nunca pararam para pensar nas cores dos folhetos. Isso é interessante. O fundo é branco porque a cor da saúde é branca. Saúde, todos os profissionais da saúde. Dentista, enfermeiro, os médicos, até os veterinários, né? Porque o veterinário, meninos, ele é médico também, só que ele é médico de animais, né? E ele veste de branco. E as clínicas, todas as clínicas, até as de animais, lá dentro, por fora é colorido, mas lá dentro, as paredes do consultório, pode ver, as paredes são brancas. A maca, onde fica, né, o doente, é branca, a maioria das vezes. Os lençóis são brancos, é tudo branco. Porque o branco é a cor da saúde. Entenderam? Então, vamos lá agora. Letra D. Informação essencial e acessória. O que é isso, hein? Meu Deus, o que é isso? Informação essencial. Qual que é a informação essencial? Prevenção das doenças renais. Informação essencial, prevenção das doenças renais. E a informação acessória? Qual que é a acessória? É acessória aquelas com as letrinhas menores. Vamos voltar lá. As letrinhas menores. O que vem com as letrinhas menores? Dia Mundial do Rim.
É uma iniciativa. Então, as letras menores, né? Dia Mundial é para falar que é o Dia Mundial do Rim. Então, essa é a informação acessória. Dia Mundial do Rim, que é o dia 10 de março. Então, esse folheto, né, ali apareceu em 2016. Mas o dia do rim é só no 10 de março de 2016? Não. O dia do rim é todo ano. Todo dia 10 de março de todo ano é dia do rim. Só que nesse ano o folheto foi feito, né, no ano de 2016. Então, vamos lá. Número 8. Comente como a seguinte afirmação sobre o folheto se concretiza no exemplo apresentado. É um gênero textual que se presta melhor à veiculação de conceitos específicos e orientações de conduta. E aí, orientações de conduta. O que o folheto, qual que é o objetivo? Ele cumpre com tudo que foi falado aqui? Ó, é um gênero textual que se presta melhor à veiculação de conceitos específicos e orientações de conduta. São orientações, são conceitos específicos, né? É área específica, é um tema específico que foi falado ali naquele folheto. Então, o folheto cumpre essa função. O folheto cumpre essa função. Porque explica conceitos conceitos relacionados à doença renal. O folheto cumpre essa função, porque explica os conceitos relacionados à doença renal. 9. Para cumprir com sua intenção comunicativa, o folheto apresenta o conteúdo de forma didática. Explique como o faz na parte do texto que apresenta 8 dicas de ouro para a prevenção da doença. E aí, são orientações, né? São dicas. Então, vocês têm que explicar como que faz, como que ele faz essas orientações, como que o autor aí colocou essas dicas, como que o folheto coloca essas dicas, né? E aí? As dicas são para quê? As dicas são para quê? As dicas são para evitar doenças renais. As dicas são para evitar doenças renais. São apresentadas dentro de círculos. São apresentadas dentro de círculos. São apresentadas dentro de círculos de diferentes tamanhos. São apresentadas em círculos de diferentes tamanhos. Página 14. Número 10, página 14. Reescreva as frases a seguir, substituindo o termo sublinhado por um pronome pessoal oblíquo. Agora vamos para a gramática, né? Letra A. Controle sempre o seu peso. Seu peso está sublinhado. Qual o pronome oblíquo que eu posso substituir? E aí? Esse sujeito, qual o pronome que eu posso substituir? Controle, hífen, o. Controle-o sempre. Olha que interessante. O sempre foi para o último, né? E peso é uma palavra masculina, né? O peso. Eu vou pegar, né, o, só que esse o é artigo. Eu vou transformar esse o em pronome, né?
controle-o sempre. O se refere ao quê? Ao peso, né? Então, letra B. Procure um médico depois da aula. Outra palavra masculina. Então, eu vou pegar, né, de novo. Procure-o. Procure-o. Procure, hífen, o. Procure-o depois da aula. Letra C. Posso controlar minha glicemia. Minha glicemia. Então, eu posso colocar o que aí? Posso controlar lá. Posso controlá-la. Por que o lá? Porque está falando de um pronome possessivo. Minha, né? Minha, nós temos o minha, é um pronome possessivo, né? Que indica posse, né? Ao ser substituído, ele vai ser substituído pelo lá. Por que lá? Porque glicemia é feminino, né? Se fosse masculino, seria lo, né? Como é feminino, é o lá. Então, posso controlá-la. Posso controlá-la. Letra D. Pedi ao meu pai um folheto sobre DRC. E aí, ao meu pai, pedi, terceira pessoa, meninos. Qual que é a terceira pessoa? Ele, né? Então, vamos lá. Pedi-lhe. Pedi-lhe. Pedi, hífen, lhe. Pedi-lhe um folheto sobre DRC. O que é DRC, hein? Doenças renais crônicas. Letra E. Só um minuto. Letra E. Pedi ao meu pai um folheto sobre DRC. Agora nós estamos falando de um folheto. Então, o folheto, né? Pedi-o ao meu pai. Pedi, hífen, o, ao meu pai. Letra E da 10. Pedi-o ao meu pai. Agora, certinho, Vitória. Sua internet está ruim, entendi. Vamos lá, leia o diálogo. Ó, o diálogo agora, meninos. Hoje haverá distribuição de folhetos na Praça Central. Estes são para você e estes outros são para a Gabriela. Você pode entregar-lhe, por favor? Ok. Estes, que são para mim, guardo comigo. Os outros eu deixo com ela depois. Você vai conosco? Acompanhando-nos? Sim, o chefe me pediu para não os deixar sozinhos. Posso ficar com você nos primeiros momentos, para ver como o faz. Não era minha ideia entregar folhetos, mas posso fazê-lo. Não se esqueçam, ponham-nos em suas mochilas antes de irem à praça. Meninos, temos um monte de pronomes oblíquos nesse diálogo, né? Temos um monte, muitos mesmo. 11. Vamos lá na 11. Sublinhe no diálogo acima os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Quais são os tônicos? Voltando lá na página 12, volta lá na página 12, nós temos os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Olha aí, na página 12, no quadro. Ó, quais são, então? Mim, comigo. Ti, contigo. Si, consigo. Nós, conosco. Vós, convosco. Si, consigo. Então, vamos lá no diálogo agora. Vamos sublinhar. Quais são os pronomes pessoais oblíquos tônicos que tem nesse diálogo? Lá no segundo parágrafo. Mim. Mim. Também no segundo parágrafo. Comigo. Também
Também no segundo parágrafo, conosco. Tem mais algum? Não, pronome oblíquo. Pronome oblíquo tônico, só esses que tem no texto. Nós temos os átonos, né? Átonos tem demais, mas não pediu para sublinhar os átonos, somente os tônicos. 12. Ainda sobre o diálogo, responda. Letra A. Há outros pronomes pessoais no texto? Identifique-os e classifique-os. E aí, vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Repetir a 11, Maria Lúcia, a 11 era para você sublinhar os pronomes mim no segundo parágrafo do diálogo. Sublinha mim, comigo, conosco. Na letra A da 12 agora. Pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Esses são os pessoais do caso reto. Mas qual que tem no diálogo? Tem o você. O você se refere a tu, né? Então, pode colocar você, eu e ela. Temos 3 pronomes pessoais do caso reto. E temos pronomes oblíquos átonos. Lhe, nos, me, lhe, nos, me, os, o. Então, né, entenderam? Então, vamos lá. Os pronomes oblíquos átonos, lhe, nos, me, os, o. Beleza. Letra B, da 12. Que critério você usou para classificá-los? E aí? Como que você sabe a classificação? Porque você estudou, né? E o que fala sobre os pronomes? Ó, observando a função. Observando a função dos pronomes. Observando a função dos pronomes nas frases. Observando a função dos pronomes nas frases. Meninos, ó, então, olha, já é 1h54. Na próxima aula eu explico para vocês, e aí a gente faz atividade na próxima aula, tá? Certinho? Fiquem com Deus. Mais tarde eu vou postar a atividade lá para vocês de ética, tá? E quem quiser, depois eu vou mandar no privado de vocês a nota que vocês tiraram na sondagem. Tchau, tia. Fiquei com Deus, cara, também. Tchau. Oi? Tchau.